Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão do Poeta Terapia. Eu sou o Lázaro Ramon e essa indução especial vai te ajudar a despertar os potenciais e dons ainda adormecidos dentro de você. Eu acredito que cada pessoa nasce cheia de potenciais e recursos ilimitados para criar uma vida mais feliz. Esse áudio vai te ajudar a despertar os seus. E se você aprecia as nossas meditações e sente que é hora de dar um passo a mais no seu caminho espiritual, considere assinar a nossa comunidade de meditação. Nós temos encontro ao vivo toda quinta-feira, às 19h30, onde você terá a mentoria ao vivo direto comigo, além de uma plataforma linda de autocuidado, completa com tudo que você precisa. Essa é uma comunidade segura e acolhedora, livre de tendências religiosas ou ideológicas. O link para participar está aqui na descrição. E por último, eu te faço 3 pedidos. Deixa o seu like, que fortalece esse vídeo. Clique no botão inscreva-se se você for novo por aqui e deixe aquele comentário com um coração, um boa noite, o que você quiser. Assim você retribui toda a energia que eu dedico a você com essa meditação. Um grande abraço no seu coração e vamos começar. Agora feche os olhos suavemente. Deixe-se sentir a sensação dos olhos fechados. Deixe-se respirar com cada músculo, com sua pele, imaginando que ao inspirar, o ar entra não apenas por suas narinas, mas por cada poro da sua pele, preenchendo e suavizando cada músculo e cada órgão interno. Inspire lenta e profundamente e ao expirar, deixe que todo o corpo comece a encontrar um ritmo natural. O descanso se torna cada vez mais presente. O seu corpo relaxa a cada respiração. Concentre-se na sua respiração. Faça com que ela se torne mais e mais profunda. Então, imagine um espelho antigo diante de você. Não é um espelho comum. Ele parece conter camadas do seu tempo de vida, das suas memórias, reflexos de quem você já foi. Olhando para a superfície do espelho, perceba que ela mostra não apenas a imagem que os outros veem, mas também fragmentos de crenças, expectativas e histórias que foram carregadas por muito tempo em você. Observe sem pressa, observando as imagens que pareçam familiares. Algumas outras podem te surpreender. Saiba que não há nada a temer. O espelho não julga, simplesmente reflete. Ele dá a chance de reconhecer, de escolher o que continuar levando e o que já pode soltar. Aproxime-se devagar e coloque a mão na superfície fria, notando como ela começa a se transformar.
O espelho, então, se dissolve como água e se transforma num portal líquido que te convida à travessia. Não é necessário forçar nada, apenas permitir que o seu corpo seja guiado por esta passagem suave. Um passo após o outro, atravesse lentamente, sentindo a cada movimento algo pesado ficando para trás. As imagens antigas e os fragmentos desnecessários se dissolvem no líquido e retornam ao silêncio. Ao atravessar, perceba que a leveza nasce em você. É como deixar uma roupa velha que já não serve mais, para sentir a pele respirar outra vez. É como a sensação do banho recém-tomado, o frescor em sua pele, em seu rosto e em seus cabelos. Atrás de você está o reflexo do passado. E diante de você, abre-se o espaço para reencontrar quem você já é em sua verdadeira essência. Atravessando o espelho líquido, perceba que agora seus pés tocam um solo macio. Um solo feito de tecido de musgo e estrelas. O ar tem um perfume suave e logo você se dá conta de que está em um jardim noturno. Um lugar que não pertence ao tempo comum, mas ao espaço íntimo de sua própria alma. Olhe ao redor e veja as flores que brilham como pequenas constelações, espalhadas pelo chão. Cada uma delas guarda em si um potencial adormecido, talentos esquecidos, forças nunca utilizadas, habilidades suas que jamais foram exploradas ou sequer conhecidas. Algumas flores parecem pulsar mais intensamente, chamando a sua atenção. Confie na sua intuição. Aquilo que te chama é o que deseja despertar. Esse jardim de potenciais é infinito. Você pode encontrá-lo sempre que necessitar de uma solução. Sempre que precisar descobrir um caminho para a sua vida. Caminhe por entre as flores luminosas e ao se aproximar de cada uma delas, perceba que elas se abrem ainda mais. Há um perfume delicado que se mistura à sua respiração. Ao inspirar, sinta que algo desperta dentro de você. A coragem que estava silenciada, a criatividade que aguardava permissão, a confiança que há muito tempo desejava emergir. As flores emitem um pó luminoso que o vento leva e espalha pelo ar. Permita que esse aroma percorra seu corpo, entrando pela respiração, viajando até cada célula,
espalhando nova vitalidade, energia e recursos. Não há esforço a fazer. Isto é apenas uma experiência de absorver aquilo que já é seu, que já faz parte de você, mas que permanecia guardado há muito tempo, esperando o momento certo. Enquanto caminha, perceba que outras flores também se abrem. Você não precisa tocá-las agora. Apenas saiba que elas estão disponíveis como sementes prontas para florescer quando você permitir. Esse jardim é inesgotável e sempre que você voltar, novas flores e potenciais poderão se revelar. Nesse instante, deixe-se banhar pela luz que emana de todas essas flores juntas. Uma claridade suave que envolve seu corpo, sua mente, lembrando que seu potencial e os seus dons não precisam ser conquistados fora, mas são um verdadeiro tesouro que desperta internamente quando você se abre para ele. E sentindo esta luz pulsar em cada parte de você, perceba que o caminho que se revela adiante o conduz para um espaço ainda mais profundo de transformação. E diga: eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida. Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida. O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz. Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza. As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção
ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou. Eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida. Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida. O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz. Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza. As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou. Eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida.
Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida. O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz. Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza. As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou. Eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida. Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida. O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz.
Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza. As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou. Eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida. Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida. O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz. Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza. As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma
não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior, e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou. Eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida. Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida. O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz. Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza. As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior, e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou. Eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida. Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida.
O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz. Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza. As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou. Eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida. Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida. O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz. Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza.
As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou. Eu permito que todos os talentos adormecidos em mim floresçam naturalmente e sem esforço, como as flores que se abrem ao toque da noite. Minha criatividade brota como um rio subterrâneo que encontra sua nascente, que traz clareza e vitalidade a cada instante da minha vida. Reconheço em mim a coragem que desperta quando escolho confiar no fluxo do meu ser. A solução sempre está a caminho. Descubro dons e habilidades importantes e essenciais para cada momento da vida. O meu jardim interior revela que o meu potencial não é apenas uma promessa distante, mas uma presença viva que está se revelando agora. Eu acolho minha própria luz como quem acolhe uma chama antiga destinada a iluminar novos caminhos. As células do meu corpo respondem ao chamado do crescimento, expandindo a força que sempre existiu dentro de mim. Me livro do medo de fracassar, porque compreendo agora que cada experiência é a semente que fortalece a raiz. Minha alma sabe que é infinita em possibilidades. Eu escolho dançar com essas infinitas formas de ser. Eu me permito sentir prazer em manifestar o que eu sou, sem máscaras, sem resistência, com inteireza. As flores do meu jardim não competem entre si, elas se abrem em harmonia, lembrando-me que não preciso ser menos para ser mais. Eu aceito a beleza de estar no processo, sabendo que cada despertar é uma etapa necessária da minha vida. O que antes estava oculto agora brilha. Eu caminho confiante em direção ao meu próprio templo de poder. Eu me torno cada vez mais transparente às minhas verdades e é nelas que encontro força e direção. O potencial que desperto em mim transforma não apenas a minha vida, mas irradia mudanças sutis ao meu redor. Eu sou o guardião do meu jardim interior e ao honrar a minha luz, manifesto uma realidade alinhada com quem eu realmente sou.